Então, pessoal, se você está assistindo essa aula, você já é um campeão, porque é a última. Hoje nós vamos fazer os últimos ajustes para depois exportar esse projeto para dentro do Unreal 5, tá? O processo de exportação é mais ou menos o mesmo. Eu estou usando o Unreal 5, é um exemplo. Se quiserem, no futuro a gente pode gravar esse mesmo vídeo exportando para dentro de outros programas. Aí, se vocês tiverem interesse, deixem aqui nos comentários. E já aproveita, já curte, já compartilha. Esse é o canal de educação, a gente precisa do apoio de vocês. E mais uma vez, bora Blender! Então aqui dentro do meu arquivo, eu tinha salvado ele aqui dentro do setor de animação. Eu vou sair para objetos e eu quero mostrar para vocês que como a gente fez com armadura e fez com armor, com bônus, que a gente pode agora separar ele novamente e depois unir ele novamente e vai dar tudo certo. A animação não vai se perder, porque ela está na Armature. Então eu vou fazer mais uns ajustes aqui para ficar bom de exportar para dentro do Unreal, tá? Uma das coisas que eu vou fazer é separar algumas peças e fazer um baú por dentro, né? Tanto na tampa quanto na base. Então, eu vou começar aqui pela tampa, eu vou isolar, né? Eu vou estudar para dentro. Então, né? Então a gente seleciona aqui esses pontos, tá? Essa visualização. Vou usar o Scale com o S, puxar um pouco mais para dentro, deixar a borda um pouco mais profunda, mais para dentro, né? Agora eu vou estudar. Ficou essa caixa, a gente com o Scale de novo, diminui para dentro. Como é por dentro, a gente não precisa se preocupar em tantos polígonos, tá? Agora eu vou selecionar duas arestas, entrar no módulo de arestas, a gente usa o atalho, com o F a gente une, vou usar uma linha, né? Ctrl R, a gente coloca as linhas, selecionar a aresta do canto para fazer um quad, F, 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 3 quadradinhos, né? Seleciona aqui, né? Seleciona os cantinhos, F, seleciona, F, F, fechamos. Vamos fazer agora esse mesmo processo. Só para mostrar aqui, viu como ficou azul por dentro já? A mesma coisa nós vamos fazer com a caixa do baú. Repetido o processo, então, seleciona as arestas, com o S a gente escalona, vamos extrudar, a visualização aqui, transparente, extruda, vamos escalonar para ficar mais fechadinho para dentro, pronto, seleciona as arestas, F, com o R a gente acrescenta mais uns núcleos para deixar quadradinho, tá? F, 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 fecha, bom, agora ele é por dentro e por fora, tá fechadinho. Agora eu quero fazer quadros diferentes aqui, evitar esses triângulos nos cantos, para ter uma boa visualização quando estiver na Indy. Então eu vou acrescentar aqui no fundo, né, esse detalhe, e vou fechar de forma quadrada, usando a ferramenta de faca. Então, seleciono aqui do cantinho, vou botar os pontos que fica mais fácil de visualizar. Puxa o cantinho, não precisa de tanta precisão, tá? O que importa aqui é a gente fazer em todos esses cantos. Não que isso seja realmente necessário, mas é bom para mostrar para vocês que a gente pode fazer esse tipo de edição, que vai dar tudo certo na hora de animar e na hora de exportar, tá? E vai dar uma visualização melhor também do produto final para o cliente que comprar o nosso asset, né? Então a gente tem que focar em ter o melhor resultado possível. E essas arestas
em formatos quadrados, elas vão dar uma melhor visualização ao resultado final, evitando fantasmas e N-cons e tudo mais. Agora eu vou selecionar essas arestas aqui, ó, e eu vou dissolver elas. Então a gente seleciona cada uma delas. X, dissolve. Pronto. Vou fazer isso também com o Dringo. O Dringo a gente usou uma subtração usando addons, tá? E eu vou fazer isso também. Ó, como a animação funciona. Normalmente, mesmo tendo mexido, criamos uma parte interna, criamos uma parte, ajeitamos por fora. Eu vou botar isso aqui um pouquinho mais pra dentro. Para que quando a gente abre o baú, a gente não enxerga o triângulo por dentro. Então, ó, tá mais aparecendo ali. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com a fivela do trinco. A gente faz esse quadrado aqui no canto. Vamos dissolver essas linhas em diagonal. X, dissolve edges. Agora os cilindros também, né? Ele tá com as tampas dos cilindros. É um N-gon, vamos transformar em quads, tá? Separar. Eu vou separar. Eu vou isolar, clicando o botão de barra no teclado numérico. Para isolar as peças, tem que ser a barra do teclado numérico, tá? Então seleciona uma aresta. Direto à face, seleciona uma aresta. Segurando a aresta, eu seguro o F. Dá para só segurar, tá? Não precisa ficar clicando F, F, F. Pode simplesmente segurar, que ele vai preencher o espaço. Então vamos fazer isso aqui também no seu cilindro central, mesmo processo. Se isola com a barra do embed. Seleciona as faces, X para deletar. Seleciona uma das arestas, segura o botão F. Ele vai preencher tudo com quartz. E agora você vai ver, a animação ainda está funcionando. Nada foi perdido. Agora, uma última demonstração para vocês. Eu vou acrescentar os parafusos do baú. Mesmo depois do baú pronto, da animação pronta, nós ainda podemos fazer edições e a gente consegue parentear esses parafusos, né? A gente consegue unir esses parafusos à animação, que foi feita com Bolis. Então aqui eu acrescentei uma esfera, vou diminuir o número de faces dela, porque ela vai ficar pequenininha. Vou diminuir o diâmetro dela, raio aqui, vou botar um raio 0,01. Acho que tá bom. Eu vou acrescentar nela uma textura. Por ela mais ou menos onde eu quero ficar.
diminuir um pouco. Com S eu vou escalonando. Com R eu rotaciono. Vou acrescentar nela um smooth para ficar redondinha. Vou colocar a textura dourada. Tá ficando melhor. Fiz ajuste aqui. Colocar mais ou menos no lugar onde eu quero. E agora eu vou só espalhar esses parafusos, né? Essas esferas singular parafuso. Eu vou colocar elas ao redor aqui do baú. Vou ter que ir ajustando tudo manualmente mesmo, tá? Depois eu vou usar um mirror, que aí eu vou espelhar ela tanto na frente quanto para trás. Que uso transparência, tem mais ou menos uma noção. Mas essas esferas aqui, eu coloquei as esferas à frente e atrás nesse momento mais para ter uma visualização geral. Mas depois eu vou, para ficarem bem certinho uma em cima da outra, tá? Em vez de ficar trazendo manualmente, eu vou usar o mirror. Aí ele vai espelhar elas de forma que vai ficar perfeito uma em cima da outra e uma atrás da outra, tá? Tanto na frente quanto atrás eu posso fazer isso, porque esse baú ele é igual à frente, é igual atrás, então se eu espelhar vai dar certo, não preciso ficar ajustando assim. Até eu fiz aqui, meio que sou toque, mas não precisa, tá? Essas ferramentas, essas peças todas aqui, ó. Mirror, seleciono o baú, né? Pronto, espelhei. Né? Tô fazendo mirror em X. Então, como eu tinha dito antes, deixa eu deletar isso aqui daqui. Faces. Mirror em Y, ó. Automaticamente ele fica igual atrás também. Precisa. Aqui é mais fácil de ajustar. Dentro já, no módulo de edição, eu vou começar a copiar e já vai copiando tudo. Tanto a frente quanto atrás. E eu vou espalhando essas cabecinhas de parafuso. Para dar um detalhe a mais, né, no nosso baú. Ficar mais bacana. Aí também vai da criatividade de vocês, se quiserem fazer diferente esse baú, fazerem outro tipo de detalhe. Bem, bem à vontade, é claro. É o projeto de vocês fazem como acharem que fica bonito. E como é que fica interessante pro jogo e pro cliente de vocês. Então vocês percebem que quando eu vou puxando aqui, ó, já vai replicando no outro lado e já vai trazendo tanto do fundo para frente quanto da direita para a esquerda, né? Porque ele tá com o mirror tanto no X quanto no Y. Então a mirror é uma ferramenta que eu acho muito útil, eu uso em vários projetos, sempre quando o projeto tem essa característica de ser espelhado, eu uso o mirror. Em projetos futuros, eu vou ensinar para vocês como fazer personagens, e aí vocês vão ver que o mirror é fundamental, né? Porque o lado direito de um personagem quase sempre é igual ao lado esquerdo. Então, essa é uma ferramenta que a gente vai usar bastante quando eu for ensinar para vocês a fazer esse trabalho de criação de personagens. Que, vamos ser honestos, é um dos assets mais procurados, mais vendidos nas lojas de assets. Vou lá. Só que essas peças, elas não estão unidas ao nossa animação. Então, se eu mexer a animação, as peças estão soltas. E nós queremos que esses parafusos se movam junto com o resto do baú. Como é que nós vamos fazer isso? Tá? É o mesmo processo que nós já fizemos antes para unir o baú à animação na aula anterior. Agora nós vamos estar replicando, né? Então, opa, deixa eu... Agora eu vou aplicar o mirror e eu vou unir ele a uma armadura. Modificadores, Armature. Vamos escolher a armadura. No caso só tem uma, então tá fácil. Puxo ela direto aqui. E aí agora eu vou unir um Ctrl P, né? Primeiro eu seleciono o parafuso, depois eu seleciono a armadura, Ctrl P e unir com Empty. Aí ele cria esses os bones, né? Os nomes dos bones como Vertex Group.
Então a gente entra no Vértice Group, vai estar todos os nomes de bônus lá. A gente seleciona a parte de baixo, vai no Bone, tá? Esse Bone aqui é o da seta, tá? Não sei como é que vocês chamaram, mas a gente quer associar o grupo da seta, que é o mesmo que está associado à base. Clica em Assign. E agora o tampo, ele está no Bone 02, né? Que é o da seta da frente da fivela. A gente clica, seleciona os ossos da tampa e clica em Assign. Agora a gente tem que sair do módulo de edição e a gente pode testar e já está tudo funcionando. Viram como é simples? Seleciona seleciona os parafusos, seleciona a armadura, a armature, Bone with Empty Groups, né? Ctrl P, Bone with Empty Groups. Cria os grupos, depois entra dentro dos parafusos, vai em vértices e associa cada parafuso ao seu osso para que ele faça movimentação. E como a animação está no parafuso, agora eu vou pegar, eu vou simplesmente unir tudo de novo, porque facilita para importar para dentro da engine nesse momento. Eu vou unir tudo, não que seja necessário, tá? Não é obrigatório, mas fica mais fácil. Então eu vou dar um Ctrl Join, vamos testar, olha só. Nada se perdeu, temos um baú com parafusos, com a textura, tudo funcionando direitinho. Agora a gente vai preparar esse baú animado, né? Para exportar ele com texturas e com animação, tudo para dentro da engine. Estou salvando aqui para não ter problemas. Eu vou selecionar o baú, vou selecionar a armadura, clico no File, entro em Exportar, FBX. Aí eu entro na pasta que me interessa, no caso eu quero entrar na pasta Aula Baú. Vou criar aqui o nome do arquivo. Vocês podem criar o nome que quiserem. Eu vou chamar de BAR, Select Objects. A gente quer exportar as armaduras e as meshes, se vocês quiserem, né? Por que Select Object? Para ele não importar tudo quando tem, só o que a gente quer. A gente quer aplicar as transformações. Aqui é importante, ó. Faces. Geometria, Faces. Que a gente pode deixar contar, armadura. É importante que esteja selecionado isso aqui, ó. Add left, on, se não tiver, selecione. Animações, tudo selecionado. Pronto, podemos exportar como FBX para dentro do nosso engine. Vamos abrir o nosso Unreal Engine 5. Eu estou trabalhando com a versão 5.7.4 para realizar esse trabalho para criar uma pasta nova. Então aqui em Games mesmo, eu vou entrar na pasta Blank. Eu vou botar escalável. Vou deixar Blueprints. Então aqui, né, na nossa tela de abertura, vou até dar um Vexor, fácil vir para cá. Vamos puxar o logo agora, clicando em Converter. Não é. Vou deixar aqui mesmo porque é título de educação tanto faz. Clicamos em importar. Eu vou localizar a minha pasta do meu baú. Né? Ficou bar não. Escrevi, mas tá tudo bem. Vou puxar o bar. Abrir. Olha, tem várias configurações aqui. Nesse momento nós não vamos mexer em nada. Espera um pouquinho. Uma coisa que é bem comum quando a gente faz essas importações, eles ficam dando mensagem de erro. Mas nós podemos olhar aqui, que aparentemente vem tudo, ó. Eu tenho aqui as texturas, o azul, o dourado, a madeira. Aqui eu tenho um esqueleto, aqui eu tenho o próprio baú. Vamos dar uma olhada para ver bem as animações direitinho. Então os bônus estão todos aqui, ó. Tudo certo, conforme nós nomeamos. A animação, ó, tá rodando. Aparentemente a textura, vamos ter que dar uma mexida, gente.
Se tu olhar, parece que perdeu um pouco da característica aqui. Então vamos ver o que a gente pode fazer. Bom, vamos botar ele aqui para cá, testar ele na luz, clica com espaço, ele ativa as ferramentas, realmente, né, não está reagindo à luz do jeito como a gente queria. Ele não tem os brilhos, ele não tem a textura da madeira. Então vamos ver como é que nós vamos fazer isso. Ele vem a cor azul. Dou 2 cliques aqui, abro a textura, aí em Global Scale Parent Volume, eu entro em Ambient Color e aumento aqui para que dê o brilho que a gente quer aqui. No caso eu botei 20, você pode botar um outro valor se achar interessante. Vamos fazer exatamente a mesma coisa para o dourado, então. Vamos abrir o Global Scale. Pronto, ficou dourado. Vamos minimizar aqui. Vamos ver a madeira. A madeira até tá com o brilho mais ou menos certo, mas ela perdeu o volume. O volume, ele está aqui, ó, no Global Textures. O nosso Normal Map está desativado. Vamos ativar o Normal Map. Mas o nosso mapa, ele não vem. Ele tá com esse mapa aqui. Esse mapa, se tu der 2 cliques em cima do mapa ali, ele vai puxar um mapa padrão. Esse mapa não é um mapa da que nós criamos. Então, aparentemente, não importou o mapa. O que tem que fazer? Tem que trazer ele manualmente. Importar. Não quer dizer que sempre vai acontecer isso. Mas, nesse caso aqui aconteceu, a gente tem que saber solucionar. Abre o lugar onde eu guardei a minha textura. Ó, aqui tá o meu Normal Map. Então, agora, eu quero que o meu Normal Map entre aqui. Como é que eu faço? Eu clico no default, isso aqui é o nome do default do Normal Map, porque eu normalmente o default. Eu quero o meu baú Normal Map, que eu dei o nome de baú. Então eu vou puxar pelo nome que eu criei. E agora eu tenho que vir aqui e ativar. Dá um valor, porque está com valor de referência 0, então ele não faz nenhuma força. Ó, vou botar um número mais forte. Ó, ele funcionou, está funcionando, mas ele está com os volumes invertidos. Como é que eu soluciono isso? Eu vou entrar na textura e eu venho aqui em avançado, né? Flip. Ó, por quê? Porque as normais, tem 2 tipos de normais. Elas literalmente são uma espelhada da outra, tá? Então a gente quer, se a gente faz um determinado tipo e o programa exige outro, a gente vem aqui e inverte. A tendência de tudo dar certo agora. Vamos salvar a alteração. Vamos abrir aqui, ó. Pronto, já tá dando os volumes do jeito que a gente quer, ó. Vamos ver lá no baú. Foi, ó. Que bacana que ficou. Então é isso, gente. Importar é relativamente simples, mas às vezes dá uns errinhos. É bem normal, na verdade, dar uns erros. E a gente tem que saber corrigir dentro do programa que a gente vai usar. No caso aqui eu tô mostrando no Unreal 5. Até pergunto a vocês se vocês têm interesse em outros programas, né? De repente mostrar no Unity. Por favor, deixe nos comentários, que dependendo da preferência eu posso criar um vídeo dentro do programa que vocês estão mais interessados, tá? Bom, se você chegou até aqui, parabéns. Esse é um vídeo final desse curso, né? Uma jornada. Não é qualquer um que consegue cobrir tudo isso em um intervalo tão pequeno de tempo. Então, se você chegou até aqui, nossa, você já é um criador de assets para games. Parabéns mesmo, parabéns de novo. Então, sem querer ser repetitivo, mas sendo, por favor, curte, compartilha, dá aquele hype legal. E muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado mesmo pelo teu tempo, tá? Parabéns. Fui!